Vamos nós retomar aqui, em nome do soberano Criador dos céus e da terra. Estamos indo agora para o número 15. Não é de uma importância maior, talvez, só que o próprio soberano Jesus, se referindo ao tempo que ele iria gastar no sepulcro, ele mesmo utilizou 3 frases diferentes. Ele mesmo, Jesus, disse ao terceiro dia. Ele mesmo disse 3 dias e 3 noites. E ele mesmo disse depois de 3 dias. E todos os textos que giram em torno daquele dizer dele, que ele, quando o pessoal lá perguntou que sinal ele daria, diz: podem destruir este templo que em 3 dias eu levanto. Todos os textos que giram em torno desse episódio dizem em 3 dias. Agora, são, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 lugares onde diz ao terceiro dia. Vamos ver só uns poucos para constar. Então, Mateus 16 e 21. Mateus traz 4 referências desse tipo. Mateus 16 e 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. E é isso exatamente o que diz o texto. Então, já que estamos aqui, é só virar a página 17 e 23. Aliás, aqui nem virar a página. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. Ao terceiro dia. 20 e 19. Entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. 27 e 64, ainda de Mateus. Agora é os judeus querendo segurar o sepulcro. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Tem as passagens paralelas em Marcos 9 e 31 e 10 e 34, a mesmíssima coisa, ao terceiro dia. Em Lucas também tem passagens paralelas. Lucas 9, 22, 13, verso 32, 18, 33, 24 e verso 7, 24 e verso 21 e 24 e verso 46. Fora dos evangelhos tem 2 casos, Atos 10 e 40, vamos ver aí. Atos 10 e 40. Estamos aqui na casa de Cornélio. O Pedro está explicando o evangelho a Cornélio e todos os demais que ali estavam reunidos. Então diz Pedro: a este, Jesus no caso, ressuscitou Deus ao terceiro dia. E a 1 Coríntios 15 e verso 4. A 1 Coríntios capítulo 15 e verso 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 14 vezes, então, o texto declara que foi ao terceiro dia. Uma só vez, que eu saiba, só uma única só vez, que está em Mateus 12, e verso 40, nós temos os 3 dias e 3 noites. Mateus 12 e 40.
o próprio Jesus falando, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do monstro marinho, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aqui é um dos lugares que indica claramente que Hades fica dentro da terra de alguma forma. Não é o meu assunto aqui. Vamos, antes de prosseguir, ver o que está em João 20 e 26. No capítulo 20, e verso 26. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Foi uma semana depois, quer dizer, o dia da ressurreição foi no domingo e a primeira vez Jesus apareceu aos 11 lá dentro do cenáculo. No outro domingo, outra vez, mas aqui diz 8 dias depois. Sucede o seguinte, que o judeu fala exatamente do mesmo jeito que o brasileiro fala. Como é que nós falamos? Então, se nós estamos assim num culto ao domingo, aí o pastor diz, de hoje a 8, nós vamos tá. Como assim, hoje a 8? A semana não tem 7 dias? Se hoje é domingo, o próximo domingo não seria 7 dias? Mas na cabeça de brasileiro não, são 8 dias. Quer dizer, calcula-se o dia presente também. Então, de hoje a 8 é o próximo domingo. O judeu fala da mesma forma. Então, se aqui diz 8 dias depois, é porque foi no outro domingo. Quer dizer, calcula-se este domingo, aí 7 dias, que o outro domingo são 8. O judeu pensa do jeito que o brasileiro pensa. Então, vocês pelo menos não deveriam ter dificuldades de entender o troço. Quando, portanto, fala 3 dias e 3 noites, você tem que entender do jeito que judeu pensa, não do jeito que americano pensa. Vamos ver Jonas, capítulo 1, 17, para ver se Jesus citou corretamente o nome do Jonas. Oi? A questão do calendário romano e do calendário judaico nos evangelhos. Sim. Da marcação, porque que alegam justamente a divergência de que seria o calendário judaico, a marcação. Mas que marcação? Não entendi. Do dia que ser considerado a partir do aparecimento da primeira estrela. Ah, bom, aí são uns 500. Eu me interesso aqui no uso da linguagem. Jonas 1 e 17. Ora, Jeová havia preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então está aqui, 3 dias e 3 noites. E Jesus aqui cita Jonas como exemplo e fala exatamente como está em Jonas, 3 dias e 3 noites. Mas é o único caso que eu saiba onde Jesus, ou mais qualquer um outro, utiliza 3 dias e 3 noites, dizendo respeito ao tempo que ele vai passar na morte. Tem 2 textos que diz depois de 3 dias. Vamos ver o que está aqui em Mateus 27 e 63. Exatamente aqui agora os judeus querendo que Pilatos mande assim selar o sepulcro. Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse depois de 3 dias. Então aqui nós, depois de 3 dias, ressuscitarei. E ainda vamos achar em Marcos 8 e 31.
começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, nós temos 14 referências, dizem ao terceiro dia. 3 dias e 3 noites. 2, depois de 3 dias. Então, você tem, de longe, o número maior, estão dizendo ao terceiro dia, que eu entendo ser exatamente a verdade. Quando fala 3 dias e 3 noites, é maneira de dizer respeito a um período que pega pedaços de 3 dias. Também depois de 3 dias, a mesma coisa. Quer dizer, judeu falava que nem brasileiro. Você inclui este dia também, então. Só que existe muita discussão, né? Se Jesus morreu na sexta-feira, se foi na quarta-feira, se foi na quinta. E o osso exatamente é a única referência que está em Mateus 12, 40, quer dizer, 3 dias e 3 noites. Entendendo do jeito que judeu entende, no meu entender, então, é uma expressão exatamente equivalente ao que está nos 14 casos outros, onde ao terceiro dia. Não quero me deter aqui, mas simplesmente um princípio da hermenêutica sã é que nós pegamos assim o grosso para começar, só depois que vamos ver alguma coisa que não se enquadra. Então, se você tem 14 que diz uma coisa e um que diz outra coisa, você começa com os 14 e não com um. Também nós podemos ir para o céu de qualquer forma, você não tem que estar certo quanto a quanto tempo ele ficou no sepulcro. Aliás, no sepulcro não ficou tanto. Deixa para lá. Mais interessante e mais importante é o último aí, o 16, como morreu Jesus. Aqui é importante. Comecemos com João 10, em 18. João 10, 18. Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, etc. e coisa e tal. Chega então aqui, verso 17, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por atenção. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, o soberano declara que ninguém pode tirar dele a sua vida. Então, nem Pilatos e nem a cruz e tem mais nada. Ninguém pode tirar dele a vida. Mas ele não morreu na cruz? O que é isso? É essa a questão. Então, vamos ver. Marcos, eu vou deixar Marcos 15 para depois. Vamos ver Lucas 23 e 46. Lucas 23 e 46. Que Jesus estava numa cruz quando morreu, isso é óbvio. Agora, a questão é exatamente como é que ele morreu. 23 e 46. E bradando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, exalou. E entendemos que exalou o espírito no caso. João e Mateus vão dizer explicitamente que foi isso que ele fez. Agora, veja aqui, Jesus brada com grande voz. Eu vou comentar isso já já. Vamos primeiro, no entanto, ver Mateus 27.
e 50. Mateus 27 e 50. 27. E Jesus, bradando outra vez com grande voz, despediu o Espírito. Exatamente a tradução correta do texto grego. Ele despediu o Espírito. Tchauzinho. João 19 e 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestai, e inclinando a cabeça, despediu o Espírito. Eu creio que aqui nós temos o conteúdo daquele último brado. Tetelestai era aquilo que eles escreviam numa conta quitada. Quer dizer, aquilo que na loja você pega, você paga, aí ele vem pago, né? Aí assina a data, pago. Isso. É como que Jesus bradou, pago, kits. Foi brado de vitória realmente. Ganhamos. Agora, Marcos 15. Mas você se lembra que eu insisti no brado, tremendo, terrível brado. Agora vamos a Marcos 15. E 39. Só que vamos começar com o verso 37. Marcos 15, 37. Jesus, dando um grande brado, exalou o Espírito, entendido. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Agora atenção. Verso 39. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, bradando, exalara, assim, bradando exalar, disse, verdadeiramente este homem era filho de Deus. O que deu no centurião? O que deu no centurião é exatamente o seguinte. Ele estava cansado de ver crucificação. E ele sabia muito bem que quando alguém morre na cruz, morre asfixiado. Por quê? Tem as mãos presas e com isso o peso do corpo empurra o diafragma contra o pulmão. Esse negócio de pregar os pés era um procedimento sádico para prolongar o sofrimento do sujeito. Porque, embora doendo, ele não conseguindo respirar, ele se levanta nos pés assim pregos, doendo, mas ele se levanta para respirar, até que finalmente, cansado, não aguenta sequer mais fazer isso, aí ele morre asfixiado. Por que os judeus pediram para quebrar as pernas de todo mundo? Aí os soldados quebraram as pernas dos dois malfeitores, chegaram a Jesus, já estava morto. Para que quebrar as pernas? Exatamente para que eles não pudessem mais se suspender, aí morreram dentro de poucos minutos. Era isso, porque os judeus diziam, nós temos que tirar esses corpos, porque vem aí o sábado e nós não queremos profanar o sábado. Muito religiosos esse pessoal. O centurião, então, ele soube perfeitamente que Jesus não morreu pela cruz, não foi a cruz que matou Jesus. Se você está morrendo asfixiado, sem poder respirar, você não brada coisíssima alguma. Talvez você vai murmurar assim, um suspirozinho só.
Então, quando Jesus brada em alta... Foi um brado, você escutava meio quilômetro, foi um brado. E imediatamente, tchau, ele morre. Aí o centurião, peraí, alguma coisa aqui não está batendo. Quem é que pode meramente despedir o espírito? Tchau, vai embora. Ninguém. Aí o centurião. Esse aí foi filho de Deus. Exatamente. Voltando a João 10, Jesus disse: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Exatamente. Não foi a cruz que matou Jesus, não foi Pilato que matou Jesus. Ele se entregou, ele sofreu na cruz, sim, bastante. Mas ele mandou o Espírito embora. Tchau. Ele se suicidou, se você quiser pensar dessa forma. Ele se tchau. Então, agora isso é um caso bem mais sério, porque alguém diz, mas Jesus então mentiu, né? Ele falou que ninguém podia tirar a vida de mais, aí Pilato matou. Não, Pilatos não matou. A cruz não matou. É só perguntar ao centurião. Não, esse aí foi filho de Deus. Não tem outra explicação. Agora vamos a uns casos um pouco mais complicados. Pelo menos o primeiro é complicado. Agora estamos no C, casos do novo contra o antigo, aparentemente. Vamos ver o que está em Lucas 3:36. Aqui, como já expliquei, é de Eber, de Salá, de Cainá, de Arfaxade, de Sem, de Noé. O problema aqui é exatamente esse Cainá. Segura o dedo ali e nós vamos já para Gênesis 11 e verso 12. Gênesis 11, verso 12 é a genealogia que ela tem. Vamos começar com o verso 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois de que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Selá 30 anos e gerou a Eber e assim por diante. Agora aqui vai Sem, Arfaxade, Selá. Mas aqui vai Sem, Arfaxade, Cainá, Selá ou Salá. Tem um Cainá a mais. Lucas registra um nome que não está na genealogia aqui de Gênesis. A questão é que o pessoal, os eruditos, gostam de se valer desse Cainá a mais aqui em Lucas para dizer que a genealogia aqui de Gênesis 11 é tipo uma sanfona, um acordeão. Você não pode levar à risca e, portanto, você não pode calcular a idade da Terra a partir dessas idades, porque isso aqui é uma sanfona. Quer dizer, se o Cainá, que lá em Lucas
foi omitido aqui em Gênesis, sabe-se lá quais outros não também foram omitidos, e, portanto, você não pode dizer nada. Na minha pequena cabeça, o que nós temos aqui em Gênesis 11 é uma equação. Se você diz, A viveu 30 anos e gerou B. Depois que gerou B, ele viveu 300 anos. Viveu um total de 330 anos. Isso é uma equação. Não é uma safona e nem nada. No meu entender, pois, o que está aqui em Gênesis é que diz aqui Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. Agora o verbo gerar, você sabe, pode ser filho, pode ser neto, pode ser, sabe-se lá. Mas é uma descendência sanguínea, uma descendência linear. Não pode ser uma coisa adotiva ou sabe-se, não, é porque é sangue, linha. Entendo, pois, que houve exatamente 35 anos entre Arfaxade e Selá, ou Sala, como queira. Vem cá, então vamos voltar, mas peraí. Arfaxade, Cainã, Selá. Como enquadrar esse Cainã? Não sei se você já parou para imaginar como é que era a situação logo após o dilúvio. Saíram da arca quantas pessoas? 8. Alguma mulher poderia estar grávida, poderia ter engravidado lá dentro, mas o que entrou foi 8. Se saiu com alguém no ventre, mas também saíram 8. Ficaram 1 ano. Qual foi a urgência absolutamente máxima para eles quando saíram da arca? Bom, era ordem até do soberano, né? Multiplicai. Quer dizer, a urgência máxima era procriar. Haja gente. Nós temos que aumentar o número de pessoas. Não havia outra coisa mais importante. Haja bebê. Então, fatalmente, no momento que as crianças alcançassem a puberdade, estavam fazendo por onde? Então, eu entendo que, diz aqui que Arfaxade nasceu 2 anos após o dilúvio. Ele pode ter, naturalmente, eles tinham que casar com primas ou primos, quer dizer, não tinha mais ninguém. O Arfaxade pode ter casado com uma prima que tinha 1 ano a mais do que ele, ou até, vá lá, 2 no máximo. É perfeitamente possível, entendo assim, que Arfaxade tenha produzido Cainã com 17 anos, ou 18 por aí de vida, e que Cainã, por sua vez, repetiu a façanha, de sorte que entre Arfaxade e Selá não passou de 35 anos. Quer dizer, tanto Arfaxade como, na hipótese Cainã, procriaram assim, com uma pressa, digamos, um pouco indecente, mas que era exatamente a urgência máxima. Essa era a prioridade. A prioridade máxima era produzir gente. Então eu entendo que as mulheres estariam engravidando assim, com a frequência possível, fisicamente. Por que então que em Gênesis passa por cima de Cainã? Imaginando eu que de fato houve o Cainã lá. Uma vez que a cultura volta ao normal, poderia parecer assim um pouquinho indecente a pressa com a qual esse pessoal assim reproduziu.
E um intervalo de 35 anos é um pouquinho mais assim agradável do que 17. Ou, por qualquer motivo, pode algum infortúnio ter alcançado o Cainã, mas após ele ter gerado, sei lá. Essa ideia, quer dizer, a ideia básica eu devo ao Dr. Floyd Nolan Jones, que escreveu este livro Chronology of the Old Testament. Ele meramente, no meu entender, resolve todos os supostos problemas de ordem numérico no Antigo Testamento. Todos. Impressionante. Isso aqui é impressionante. E aquele mapa dele, Dr. Gilberto? Maravilhoso. Aquele mapa que ele fez, maravilhoso. Maravilhoso. Aliás, fez vários. Essas cartas, né? Claro, eu não posso provar que foi assim. O fato é que Lucas diz Cainã. E esse Cainã não está em Gênesis. De onde foi que Lucas achou esse tal de Cainã? Se em Gênesis não está. Bom, no Pentateuco samaritano tem uma alteração em Gênesis 11. Simplesmente fazem miséria com essa genealogia. Então, lá eles colocam o tal de Cainã, mas só que aí eles ficam assim com vários, todo mundo com idade de 100 anos. Quer dizer, obviamente é uma coisa maquiada, é uma coisa fictícia, fabricada. Entendo que certamente existiam documentos históricos extrabíblicos, mas que eram verídicos. Entraram na arca, passaram daí, quer dizer, fatalmente Adão escreveu como é que foi a criação e assim por diante, e que depois Deus fez tudo isso chegar na mão de Moisés para que daí ele finalmente escrevesse os 5 livros da palavra dele, mas a partir de relatos históricos escritos pelas testemunhas oculares. Se Judas cita uma profecia de Enoque, o 7º de Adão, é porque Enoque fatalmente escreveu uma profecia, e essa profecia entrou na arca, porque fora da arca nada sobreviveu. E no tempo de Jesus, uma cópia, pelo menos, dessa profecia de Enoque fatalmente ainda existia, se Judas cita. Aliás, a informação que nos chega é que havia uma cópia em hebraico da profecia de Enoque até o século XIII da era cristã. Aí sumiu a última cópia em hebraico e hoje não tem. Só tem supostos fragmentos em outras línguas, sabe-se lá. Entendo, pois, que existiu relato histórico disponível a Lucas e que ele foi levado pelo Espírito Santo a incluir esse tal de Cainã, por mais assim inconveniente que possa nos parecer. Agora você, voltando ao primeiro verso de Lucas, onde ele explica a Teófilo o porquê que ele está escrevendo isto aqui, na verdade fica no verso 3, mas eu vou ler aqui como tem a partir do começo. Desculpem. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, havia muito registro circulando, escrito, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, quer dizer, as testemunhas oculares, desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim, agora chega o ponto, Lucas se explicando a Teófilo, pareceu-me também a mim conveniente, ó excelente Teófilo, traduzindo eu do texto grego, tendo anotado cuidadosamente tudo que veio de cima, escrever-te com precisão e em sequência. O que me interessa neste momento é com precisão e em sequência. Então, se o propósito do Evangelho de Lucas é um relato com precisão, e se Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo, então, a partir das minhas pressuposições, eu digo que o Espírito Santo obrigou Lucas a incluir esse Cainã a partir de registro
histórico extra-bíblico que existia nesse tempo, mas que agora não alcança mais a nossa mão. Entendo, pois, que Arfaxade de fato gerou esse Cainã, que por sua vez gerou Selá ou Salá, como queira pronunciar. Se não for essa explicação, eu não tenho outra. O fato é que Lucas tem um Cainã onde Gênesis não tem. Agora vamos ao segundo item. Vamos ler vamos ler Atos 7 e 14. Atos 7 e 14, estamos na defesa de Estevão. E Estevão está dando um relato, um resumo da história do povo. José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela 75 almas. Eu quero que você grave 75. Está ali? Tá aí. 75. Tá. Então agora vamos a Gênesis 46. Aqui em 2 versos seguidos nós temos 2 números diferentes. Gênesis 46. Verso 26 e 27. Vamos ler aqui, então. Gênesis 46, verso 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, atenção, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, quer dizer, as mulheres de fora, todas foram 66 almas. Prosseguindo. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Então você tem exatamente como sair 3 números diferentes, dizendo respeito ao mesmo acontecimento, mais ou menos. 75, 66 e 70. Quem faz uma leitura superficial vai achar que não dá. A dificuldade é que você tem que parar e ler com atenção. O que vamos aqui fazer? Então, vamos começar com os 66, que é exatamente aqui. É o menor número. Vamos ver aqui. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos. Então, isso aí é filho ou então neto. Isso, então, exclui o próprio Jacó, porque ele não saiu de seus próprios lombos, ele saiu do lombo do pai Isaac. Então, as almas que vieram com Jacó, não incluindo ele. Fora as mulheres, quer dizer, aí, excluindo, quer dizer, as mulheres, obviamente, não vieram do lombo de Jacó, óbvio. 66 almas. Aí você tem exatamente os 11 filhos que José já está no Egito. Não? Então, os 11 filhos outros com os seus filhos. Eu fiz um cálculo aqui. Veio Rubem com mais 4 filhos dele, 5. Simeão com mais 6 filhos dele, 7. Levi com mais 3 filhos dele, 4. Judá com mais 5 filhos dele, 6. Issacar com mais 4 filhos dele, 5. Zebulon
com mais 3 filhos, 4. Então, somando tudo isso, 5, 7, 4, 6, 5, 4, dá 31. Só que tinha uma filha, como era o nome dela? Dina. A Dina também saiu do lombo de Jacó? Saiu. Então você tem 32. E esses foram os filhos de Lia. Agora vamos a Zilpa. Era Gade mais 7, esse aí trabalhou. Gade mais 7 filhos, 8. Azer mais 6 filhos, 7. E uma filha de Azer, 1. Então, 8, 7 e 1 dá 16. Zilpa, 16. De Raquel só tinha Benjamim, porque José já está no Egito. Então ele não veio com Jacó. Só que esse Benjamim saia de perto, 10 filhos. Então, mais ele são 11. Então, de Raquel, 11. Bila, Dan mais 1, 2. E Naftali mais 4, 5. 2 mais 5 são 7. Então, você soma 32, 16, 11 e 7. Dá precisamente 66. Na mosca. Na mosca, além do mais, na mosca. Então, é exatamente correto esse número 66, atentando para aquilo que o texto diz. Os que saíram dos lombos e que vieram com. Aí, fatalmente, você joga fora o próprio Jacó e também José, que já estava, não veio junto, tá? Não, Benjamim veio junto com Jacó. Fica aí mastigando que depois chega. Oi? Foi o que José mais enfatizou que o garoto viesse. Sim, mas depois ele voltou, né? Aqui está comentando quando todo mundo veio, quer dizer, acompanhando Jacó, quando mudou todo mundo para Gozen. Agora vamos ver os 70. Os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, 2 almas. Então, agora você acrescenta José, mais 2 filhos, são mais 3. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito, 70. Exato, 66, mais o próprio Jacó, mais José, mais os 2 filhos, quer dizer, 66 mais 4 são 70. Certo? Na mosca, outra vez. Mas e esse tal de Estevão que vai jogar aí 75? Vamos, que coisa, Estevão. Vamos lá. Atos 7,14. Será que Estevão pisou na bola? Ele diz que eram 75. Vamos ver. José mandou... Peraí, vamos com calma. José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, 75 almas. Aqui, no meu entender, exclui o próprio José e seus filhos, mas fatalmente inclui as mulheres dos filhos. Umas e outras já morreram a caminho, então o que parece que aqui estão incluindo 8 das esposas dos filhos. E com isso você chega a 75, porque novamente você tem que cortar fora, subtrair José e os filhos dele, porque já estavam e não vieram. Então, o que veio na mudança, quer dizer, inclusive a parentela, vai aí as esposas dos filhos, entendo, que é daí que nós temos os 75. Não há, portanto, nenhuma contradição.
tudo bate normalmente. É só questão de prestar exata atenção à exata maneira de se expressar do texto. Agora vamos a um outro caso que quase chega a ser um osso. Vamos ver, mas tem dado muita discussão esse negócio. Bom, já que estamos aqui em Atos 7, verso 6. Estevão vai citar a palavra do próprio Deus. Então, eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. Só que eu li o verso 7, me perdoem, eu tinha de ler o verso 6. Falou Deus assim: diz esta Bíblia que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Eu vou dar uma outra tradução aqui, só que vamos começar no verso 5. Ele está falando que prometeu, sim, que lhe daria a posse dela, isto é, a seus descendentes, depois dele, embora não tivesse filho. Agora, verso 6. Depois Deus falou assim, 2 pontos. Seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, traço, serão escravizados e maltratados, fecha traço, por 400 anos. Nós temos aqui uma figura da linguagem que se chama quiasmo. Você diz uma coisa, você diz A, você diz outra coisa B, aí você repete B e depois você volta a A. Então você tem A, B, B, A. Isso chamamos de quiasmo, essa estrutura. Isso é muito comum na Bíblia. Parece que o judeu gostava disso. E às vezes é A, B, C, C, B, A. E tem até coisa mais complicada. É a mesma estrutura que está lá no relato da criação. A gente se repete. Sim. E pessoas assim que não pensam do jeito que o judeu pensa, se tem dado. Assim. Então esse negócio de JEDP, não, simplesmente não entenderam como é que a cabeça de judeu funciona. Só isso. Isso é outro que não estou aqui cuidando de problemas que são unicamente do antigo. Existem também, mas não é o nosso caso aqui e o tempo também não vai dar. Vamos ainda ler Gênesis 15 e verso 13. Se eu conseguir chegar lá. A mesma coisa, é isso que Estevão estava citando. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, abre traço, será reduzida à escravidão e será afligida, fecha traço, por 400 anos. Então aqui tem os 400 anos, conforme Atos e Gênesis 15. Mas em outros 2 lugares vamos achar 430. Vamos ver agora Gálatas 3 e 17. Gálatas 3 e 17. Digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. 430 anos. Agora vejamos Êxodo capítulo 12 e verso 40.
Êxodo, capítulo 12, verso 40. Ora, a peregrinação dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. Eu devo ao mesmo homem aqui, o Floyd Nolan Jones, que tem tanto THD como PhD, tem 2 doutorados. A explicação que segue. E eu não cheguei a passar ao Xande, então não temos isso aqui para jogar. Segundo a cronologia que ele monta, pode copiar, mas não é meu assunto aqui, mas eu vou meramente dizer o que ele, ou dar as datas que ele coloca. Não estou aqui para brigar em cima dessas datas no momento. Poderei brigar, mas em outro momento. Conforme ele, a aliança com Abraão, Deus fez no ano de 1921 a.C. Quer dizer, AC. 30 anos depois, no ano de 1891, Isaac é desmamado e, portanto, declarado herdeiro de Abraão. No ano de 1706, Jacó vai ao Egito. E no ano de 1491, você tem o Êxodo e Deus dando a lei no Monte Horebe a Moisés, mas isso no mesmo ano. Entre a ida de Jacó ao Egito em 1706, e ele prova 2 mais 2 com 4, ele mostra que é isso mesmo. Entre, portanto, 1706 e 1421, você tem 215 anos. Então, o povo de Israel mora no Egito 215 anos, mas não foi afligido esse tempo todo, porque no começo ainda o faraó se lembrava de José e coisa e tal, só era mais tarde. Diz o texto, subiu um faraó que não conhecia, aí era outra dinastia provavelmente. Então, eu imagino que a servidão pesada do povo não passou muito de 100 anos, não foi 400 anos. Mesmo porque de 1891 até 1706, que são 185 anos, é a descendência de Abraão peregrinando em Canaã. Quer dizer, desde o desmamamento de Isaac até a ida de Jacó ao Egito, eram 185 anos, onde a descendência está peregrinando. O texto diz que será peregrino em terras alheias. Bom, até ali, Canaã, embora fosse prometida, mas ainda não era da posse. O pessoal estava aí peregrinando ainda na terra. Vieram tomar posse só depois do Êxodo. Tá bom. Então, os 400 anos que você acha em Gênesis 15 e Atos 7 vão exatamente de 1891 a 1491, isso tudo antes de Cristo. Quer dizer, 185 mais 215 dá exatamente 400 anos de peregrinação em terras alheias. De Isaac ser desmamado, voltando atrás até a aliança com Abraão, você tem 30 anos. Aí o próprio Abraão peregrinou na mesma terra durante 30 anos. Então, com isso você tem 430 anos, que nós achamos em Êxodo 20 e Gálatas 3. Então, tudo bate na mosca, não tem uma vírgula fora do lugar. Mas você tem que parar e analisar com cuidado. Agora, voltando a Gênesis 15, vamos ver o que lá está.
a sugestão que esse mesmo irmão Floyd Nolan Jones faz aqui, no verso 13, eu iria traduzir assim. Então disse Jeová a Abraão, 2 pontos. Sabe com certeza que, outra vez 2 pontos, A, peregrina será a tua descendência em terra alheia. B, e será reduzida à escravidão. Outra vez B, e será afligida. A, por 400 anos. Então, os 400 anos têm a ver com a totalidade da peregrinação e não da aflição. É a estrutura exatamente de quiasma. A, B, B, A. Então, quem não entende isso aí vai ficar voando o tempo todo e vai achando que é impossível, que nadar, e além do mais, o Senhor não disse a Abraão que o pessoal iria sofrer 430, não. Iam sofrer, mas a questão é que iriam peregrinar 400 anos. No caso aqui, exatamente 400 anos. Já que estou aqui no capítulo 15 de Gênesis, uma coisa que não entra nesse exato caso, mas que é muitíssimo interessante. Você vê aqui no verso 16, logo ali embaixo, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Esse conceito é interessante. E aquele pessoal tinha que terminar de encher a medida. É o que aconteceu lá com a mensalão, quer dizer, a gente ficou lá e orou, mas é que o pessoal não tinha ainda terminado de completar a dose de perversidade. Tinha que dar mais um tempinho para completar. Era o que está aqui. Agora, o que eu quero comentar aqui, no entanto, é a 4ª geração. Curiosamente, só tem 3 pessoas cuja idade é dada exatamente no texto. A respeito de Levi, que deve ter nascido em 1756, diz que ele morreu aos 137 anos. Fora Levi, o único outro que temos a idade foi José. Ele morreu com 110, se a memória me serve. Os demais filhos de Jacó, não se diz com que idade foram morrer. Então, Levi morreu em 1619. O filho dele, no caso o segundo filho dele, era Coate. Ele deve ter nascido por volta de 1716, não é possível definir. Chegaram ao Egito, sim, em 1706. O fato é que, de qualquer forma, ele morre, Coate morre aos 133 anos. Também na geração dele é o único cuja vida recebe idade exata. Esse Coate gerou a Amram, e Amram foi o primeiro filho de Coate. Deve ter nascido, sabe-se lá, 1616, não é possível frisar com exatidão, mas novamente esse Amram, o texto diz que ele viveu 137. Isso nos leva até 1509. Aí, Amram gera Moisés. Moisés, no caso, foi o terceiro filho de Amram. Moisés nasceu em 1571 a.C. 80 anos depois, ele comanda o êxodo em 1491. 40 anos mais tarde, o povo entra na terra, em 1451. E naquele ano, Moisés morre com 120.
se ele não chegou a pisar pessoalmente. Mas não é isso que diz. Vamos voltar e diz aqui: a quarta geração tornará para cá. Não tinha que ser o próprio Moisés, mas a quarta geração está aí. A primeira geração, Levi, ele que saiu. A segunda geração, Coate. A terceira geração, Arão. A quarta geração, Moisés. O povo chega de volta exatamente na quarta geração. Agora, isso quase me dá um pequeno arrepio, sabe? Isso é tremendo. E tem muito mais, mas não é o nosso assunto aqui. Só quis mostrar que o que o pessoal acha, não, isso é um problema incontornável. Não. Os 400 anos era uma coisa, os 430 era outra coisa. Agora vamos a um caso fácil. O caso que está aí, número 4, isso aí é muito fácil. 1 Coríntios 10 e 8. Outra vez o pessoal meramente não se dá o trabalho de parar e ver o que o texto diz, só isso. 1 Coríntios 10 e verso 8. Paulo escrevendo: não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Agora vamos a Números 25, que é o relato histórico do ocorrido. Números 25, a partir do primeiro verso. Israel deteve-se em Sitim, o povo começou a protestar. Aí acendeu-se a ira de Jeová, tal. Espera aí, estou aonde mesmo? Estou em Números 25. Eu estou aqui perdido. Que número 25 não é? Êxodo 32. Vamos lá. 32 de quê? Também 1 a 9? Não, também não. O fato é que no relato, estou aqui perdido, mas lá diz que foi 24 mil em vez de 23. Só que lá foi na praga inteira. Os 23 mil foi só num dia, tá claro. Agora os 24 é que alguns ainda morreram no dia seguinte. Então, totalizando, em vários dias deu 24 mil. Só isso. Não é... Eu vou depois achar onde fica. Não é Números 25. Agora vamos a outro caso que uns e outros têm alegado como sendo problema. Vamos primeiro a Hebreus 11 e 21. Oi? Estava certo sim, é Números 25, verso 9. Números 25 e 9, mas eu não estava logo ali. Números 25. Verso 9. Por que não enxerguei isso, hein? O que foi? Eu acho que eu estava no capítulo 24, uma coisa assim. Sim, os que morreram daquela praga foram 24. Quer dizer, a praga inteira, que foi mais de um dia. Tá? Só isso. Obrigado. Como é que eu não enxerguei? Tá, mas então, é número 25. Sim, tá. Obrigado, Xande. Agora vamos ver aqui Hebreus 11 e 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e a adorou encostado à ponta do seu bordão. A questão aqui é bordão. A ponta do seu bordão. Agora, vamos ver o que está em Gênesis 47. Que estaria citando o fato histórico que aqui está registrado. É Gênesis 47.
e verso 31. E disse ele, no caso Jacó, dizendo a José, jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Foi a ponta da cama ou foi a ponta do bordão? Ocorre que em hebraico as consoantes de bordão e de cama são os mesmíssimos. A diferença é na pontuação vocálica e, assim sendo, como essa pontuação vocálica só foi acrescentada pelos maçoretas já após Jesus, então é possível que os maçoretas poderiam se equivocado quanto à pontuação vocálica, que não era necessariamente uma coisa inspirada, ao passo que o texto consonantal é o mesmo. Agora, se Hebreus foi inspirado pelo Espírito Santo, então ele coloca a pontuação vocálica correta, no caso, o bordão, que faz mais sentido realmente. Ele iria se apoiar exatamente no bordão ali. Só que você atentando, você vai ver que, de fato, o momento é diferente. Não foi o mesmo momento. Se não, vejamos. Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou na ponta do bordão. Aqui ele está abençoando os filhos de José. Agora vamos voltar aqui e ver o que aconteceu. Vamos começar aqui antes, por 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe, se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade, rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra, disse, jura-me, ele jurou. Então você vê que aqui o contexto é outro. Aí ele inclinou-se sobre a cabeceira da cama, pode ser. Sendo momentos diferentes, então não tem problema, absolutamente. Não há nenhuma contradição. Fosse o mesmo caso, no entanto, há uma explicação que se prende à pontuação vocálica e não ao texto consonantal, que nós temos, que é o texto consonantal que é inspirado. Também não é questão maior. Agora sim, nós vamos no 6 para um caso um pouquinho mais assim difícil. O problema de Jeremias. Aqui mas parece que Mateus tem uma proporção assim demasiada desses problemas. Mateus 27, verso 5. Aqui o problema de o traidor arrependido. Então ele chega de volta, atirando dentro do templo a prata, retirou-se e foi se enforcar. Então os principais sacerdotes, tomando a prata, disseram, não é lícito colocá-las no tesouro, porque é preço de sangue. É muito escrúpulo, né? Essa gente é impressionante. Não, muito escrúpulo. Agora temos que pular para o verso 9 e 10. Aqui que vem a questão. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Aqui está. Mateus cita Jeremias. Que foi dito pelo profeta Jeremias, a saber, tomaram as 30 de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Ponto. Declarando Mateus que essa citação
vem de Jeremias. Só que você pode vasculhar o Jeremias canônico de fora a fora e você não vai achar essa citação. Em Zacarias, capítulo 11 e verso 12, você tem uma coisa um pouco parecida, mas que mesmo assim não vai. Mas vamos lá, vamos ver Zacarias. Agora, convenhamos, Jeremias é uma coisa e Zacarias é outra coisa, não é? Zacarias não é Jeremias. Contudo, vamos ver aqui. Zacarias 11, versos 12 e 13. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. E se não, deixai. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Jeová, pois, disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa de Jeová. Você tem aqui a casa de Jeová e Judas jogou no templo, até aí tudo bem, mas não bate, simplesmente não é a mesma coisa. E depois, Zacarias não é Jeremias, lamento muito, mas não são a mesma coisa. A solução que eu dou vem de Daniel, Daniel capítulo 9, e verso 2. No primeiro ano do seu reinado, isto é, Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros, plural, por favor, livros está no plural, pelos livros, que o número dos anos de que falara Jeová ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Profeta Jeremias, mas aqui fala de livros. Gente, só porque na nossa Bíblia e também no cânon do povo de Israel, que é o Antigo Testamento, só consta uma profecia de Jeremias. Mas isso não significa que Jeremias nunca escreveu nada na vida, a não ser essa profecia, muito improvável. Assim como também os outros profetas que sim, nós encontramos dentro do cânon, mas isso não significa que não escreveram outra coisa na vida. Por quê? Não adianta, não procede. Então eu entendo que Daniel está aqui afirmando que, na verdade, existiam vários livros da palavra de Jeremias. Não tão somente o Jeremias canônico nosso, que está no nosso Antigo Testamento. Nessa hipótese, então, em algum outro livro da palavra de Jeremias, poderia ter tudo isto aqui que está declarado. Só que não está no Jeremias canônico que nós conhecemos. Mas esse mesmo expediente eu já lancei em mão, quer dizer, Judas cita Enoque. Nós não temos uma cópia desse Enoque, mas que Judas fatalmente tinha. E assim vai. Né? Lucas coloca Cainã. De onde é que ele tirou esse tal de Cainã? Tirou da própria cabeça? Provavelmente não. Ele estava se baseando em algum registro histórico, embora extra-bíblico. Mateus cita Jeremias. Mas se Jeremias escreveu outras coisas além do livro canônico, provavelmente existia ainda cópia de tudo isso no tempo de Mateus e ele tinha conhecimento, pois não? A questão é que tem vários lugares, ali onde fala do Nazireu, Nazoraios, e também aqui, que ele não diz que está escrito, ele diz como foi dito. Então pode também ter sido uma palavra falada que estava na memória do povo. Gostei, boa colocação. Vamos voltar aqui a Mateus 27. A palavra em grego é reten. É que? É ereo, né? Reten, né?
Uhum. Tem vários lugares que eu percebi onde a citação não é precisa e onde pode ter sido algo verbal que estava sendo transmitido de geração em geração. Boa colocação, gostei. De fato, aqui não diz escrito, aqui diz dito. Então, essa colocação procede tranquilamente. Só que, naturalmente, Mateus não estava lá para ouvir Jeremias, então estava registrado em algum lugar. E com isso, então, Mateus tomou conhecimento de coisa falada por Jeremias, mas fora do livro canônico. Gostei, boa colocação. Só já que estou aqui, me perdoem, mas só para você sentir como os servos de Satanás são assim maliciosos e, para não dizer perversos, cai lá. Em Coríntios, 1 Coríntios 13:3, os inimigos da verdade têm assim feito chacota, assim, zombando do texto majoritário a partir de uma coisa que de fato não era bem a verdade. Como está aí, você pode ver, 47, que na verdade é uma minoria expressiva, não chega a ser uma maioria absoluta, mas não. Então, os dois textos majoritários de Hodges e Farstad e de Robinson Pierpont, está aí, Hodges e Farstad, Robinson Pierpont, também, no entanto, o texto recebido, nós temos Kaute Somai com ômega, e esse ômega, então, seria o futuro do subjuntivo, só que na gramática grega não existe futuro do subjuntivo. Então, os inimigos gostavam de, assim, quá, 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 tá vendo? No texto aí tem uma forma que nem existe. Só que a verdade não é essa, a verdade é Kautei Somai com Omicron, que existe sim, senhor, muito obrigado. Uma maioria absoluta, se bem que passa raspando, 50,6. Aí, outras 8 variantes, somando 4%, inclusive aquilo que é utilizado no texto eclético, que parece que será achado uma coisa assim, que simplesmente não tem sentido. Não leva a nada. Só que achei por bem, assim, um grilo na minha cabeça, mostrar o tipo de coisa que você pode achar, encontrar. O tipo de jogo sujo que você pode, assim, tropeçar nele, não leva a nada. O fato é que o texto verdadeiro é o certo, que é o futuro mesmo, não subjuntivo, indicativo. Até aí, os problemas tipo 2. E como ficaria a redação de 1 Coríntios 13:3? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 13:3. Aqui a questão é ser queimado, né? Entregar o meu corpo para ser queimado é o futuro do indicativo, a voz passiva. Então está razoável aqui, para ser queimado. O problema é que o texto que tem nessa aula não corresponde a qualquer tradução, porque a tradução não faz sentido. Exatamente. É algo do tipo, para me enaltecer, ou coisa do tipo, assim, a palavra grega. Sim. Já que estamos chegando também às 10 horas, me perdoem se vamos assim correr atrás essa questão. Eu vou já dizer qual é a variante. A 1 Coríntios 13 e verso
3. Exatamente. A variante que segue o texto chamado Crítico de Fato Eclético, exatamente se enaltecer, assim, autopropagar, né? Kau rei somai. Aí é exatamente isso aqui, só que em vez de theta é o rei. Então você tem kau rei somai, mas também aí tem omega que é subjuntivo. Ok, com aí passa. Mas isso também não dá sentido muito bem, aí o pessoal traduz as mais variadas formas. Não leva a nada. Não sei nem porquê. Eu nem deveria ter jogado isso aí. Então, o próximo assunto é aquilo que eu chamo de problemas tipo 3, que está aí também na sua apostila, onde o problema não está no texto grego. Os problemas tipo 2 são dificuldades aparentes que estão mesmo no texto grego. Aqui não há problema do texto. É simplesmente que alguém, agora estamos falando de tradução para o português, é simplesmente que alguém fez uma tradução falaz em cima do texto. E o texto está certo, não tem problema quanto ao texto, só que o sujeito não traduziu de forma adequada. E essa tradução falaz pode levar a doutrinas e práticas improcedentes. O pessoal, até mesmo sinceramente, honestamente, bola uma doutrina improcedente a partir de uma tradução falaz. Mas fazem honestamente, quer dizer, acham, não, eles confiam na tradução e lá vão, só que na verdade não funciona. Vamos pegar só os últimos minutinhos e ver um caso. Mateus 18 e 18. Isso aqui também atenta contra a autoridade do texto. Se o pessoal está se apoiando numa tradução falaz, isso repercute de forma negativa. E quem não entendeu o que está acontecendo vai culpar o texto. Não é a culpa do texto. Simplesmente que alguém não soube traduzir. Mateus 18. Só que eu parei antes. 18 e 18. Palavra do Senhor. Eu vou ler como está aqui na Fiel. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E assim, praticamente, creio que as outras versões, quase sem exceção. Só que no texto grego mesmo não é bem assim. Terá sido. Mais que perfeito, no futuro. Terá sido. Terá sido. Terá sido? Meus parabéns. Isso aí é atualizado, né? A Bíblia Shed, a tradução é atualizada. Então, parabéns, atualizado. Agora, isto aqui tem reflexo prático bastante negativo. Porque se você lê isso aqui, conforme está na Fiel, conforme está, aliás, no King James Version, em inglês, lá também está assim. Será ligado, será desligado, é meramente futuro. A King James enganou, inclusive, um grande homem de Deus chinês por nome de Watchman Nee. Ele foi despistado por essa tradução improcedente no King James, nos Estados Unidos, em inglês, e ele bolou, então, uma doutrina lá,
onde nós estamos mandando em Deus. Ó, nós faz aqui, ele é obrigado a abonar lá em cima. É a ideia que eles tiram, né? E aqui no Brasil também existe isso aí. Nós manda aqui, Deus... Pois não. Seja um Deus boy, né? Você que manda. Só que não é assim. A questão, a gente acha graça, mas na verdade a questão é séria. O pessoal acha que está mandando em Deus. Lê do engano. Quem manda é Ele. Então, o que Jesus mesmo falou, e a dificuldade é que isso aqui é Jesus que falou. Então, o pessoal acha que Jesus... Não, ele não falou assim. O que ele falou é que o que você terá sido ligado. Então, é aquilo que o próprio Jesus disse em João 5, 18, 19, diz que ele só fazia aqui o que ele via o Pai fazer. Quem faz lá é lá. Nós aqui também temos que fazer a mesma coisa. Tem que ver o que o Pai está fazendo. Ele ligou lá, pronto, aqui nós liga. Nós ligamos aqui o que já foi ligado lá. Nós estamos aqui concordando com a vontade de Deus e nós estamos aqui reivindicando que a coisa seja de fato feita. E isso aí funciona. Às vezes Deus está esperando por nós concordar. Por quê? Ele não gosta de robô. Quisesse robô, ele mandaria e sai de perto. Satanás gosta de roubar, Deus não. É que Jesus disse àquela mulher samaritana, o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. Nada de robô, nada de empurrar goela abaixo, não. Então Deus, sabe lá ele porquê, mas ele resolve muitas vezes se limitar a nós, que nós temos que concordar com ele. Aí, sai de perto. Isso aqui... O que ligardes terá sido, o que desligardes terá sido. Quem manda é Deus e não a gente. Curiosamente, a tradução do King James Version para o português, ele botou terá sido. Botou terá sido? Só que em King James não é assim. No King... Eu achei curioso disso, essa tradução. Eles aprenderam com alguém. King James mesmo whatever you bind on earth will be bound in heaven. Simplesmente will be bound. É o futuro simples. Agora, 1 João 5,18 não dá para falar em 2 minutos. Eu vou pular para o Hebreus 2,14. Aqui é o último caso hoje. Eu vou terminar com Hebreus 2,14. Depois amanhã a gente volta e pega 1 João 5,18, é mais complicado aqui. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, no caso Jesus, Jeová Filho, ele participou das mesmas coisas. Atenção, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha, diz aqui na Fiel, o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Essa tradução é improcedente. Não é tinha, é tem. O que tem. Me perdoe, estou cansado e estou pisando na bola aqui. Aqui está certo. Nas versões modernas que diz tem, né? Leia aí, por favor. Eu já corrigi, já risquei, mas aqui está. Como está? Por isso aquele que tem o poder da morte é saber o diabo. Sim. Agora veja o que está em Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18, o próprio Cristo glorificado vai fazer uma declaração. Apocalipse 1:18. Porque não estou conseguindo virar as páginas. O Cristo glorificado está conversando com João,
que se a última palavra de 17, eu sou primeiro e último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. No caso, morte e Hades, não inferno. É Hades. Jesus, glorificado, declara: eu estou com as chaves. Eu tenho as chaves. Que vale dizer que aqui em Hebreus, Satanás tinha. Então, a fiel está correta e eu, cansado, pisei na bola. O fato é que tinha. Jesus agora tem. Mas as versões modernas colocam tem o império como se Satanás ainda estivesse assim em pé quanto a isso. Não é a verdade. Mesmo porque... É um particípio presente o verbo. Hã? É um particípio presente. Sim, mas o que o pessoal não entende é que o particípio é dominado pelo verbo principal. Quando o particípio está no presente é porque está no mesmo tempo do verbo principal. E aqui o verbo principal está no pretérito. Quando o particípio está no futuro é porque é num tempo posterior ao tempo do verbo principal. E quando é pretérito é porque antecedeu ao tempo do verbo principal. Então aqui o que tinha, mas a verdade é um particípio tendo, só que ele participou. O verbo principal, e esse participou é pretérito, então o particípio no presente é do mesmo tempo que o verbo principal, que é pretérito, e, portanto, tinha. É uma questão de entender como é que funciona a gramática grega. Só para arrematar, em Efésios 2 e 6, diz que nós estamos lá em cima com Jesus. É a nossa posição no momento. Eu já falei isso em outro momento, eu quero falar outra vez, que eu gosto deste texto. Efésios 2 e 6, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aí é a nossa posição. Agora, virando a página para trás em 1 e 21, falando do poder tremendo de Deus que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, verso agora 21, bem acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesta era, mas também na vindoura. Então, Jesus agora, à direita do Pai, está bem acima de Satanás e todo mundo lá embaixo. E nele nós também, é a nossa posição. Muito obrigado. Então, realmente, a tradução correta, no caso, é exatamente o que está na Fiel, tinha o império da morte, e não tem. Eu entendo que o inimigo ainda atua no mundo, o soberano permite isso por seus próprios motivos e razões. Agora, mas ele está atuando na base assim da usurpação do blefe, porque realmente quem agora tem as chaves, quem agora tem o poder todo é o próprio Senhor Jesus. Por hoje, permitindo nosso bom Deus, então amanhã cedo nós vamos retomar aqui, pegar 1 João 5,18, aí seguir com Marcos 16 e assim por diante. Permitindo o nosso bom Deus.